Olá, você já ouviu falar de genótipo, fenótipo, proporção fenotípica, genotípica, que as ervilhas foram a base do estudo da genética? Sobre Mendel? Pois bem, vamos esclarecer tudo isso hoje para vocês nessa aula sobre a primeira lei de Mendel. Gregor Johann Mendel ficou conhecido como o pai da genética, mas claro que, como todo pesquisador, ele usou o conhecimento disponível até então para subsidiar seu trabalho. As primeiras ideias sobre os mecanismos de herança devem ter surgido provavelmente com a domesticação de plantas e animais pelo ser humano, que levou à seleção de progenitores. Em meados do século XIX, era clara a noção de que ambos os progenitores, tanto de animais quanto de vegetais, contribuíam para a hereditariedade por meio dos gametas. Nesse contexto, no final do século XIX, Mendel começou então os seus trabalhos com o fim de responder a estas questões de como era feita a transmissão das características hereditárias e fazendo um trabalho minucioso, fazendo registros científicos, usando proporção, estatística, ele chegou em regras bem definidas da transmissão das características e a explicação dessas regras. O sucesso nos trabalhos de Mendel tem relação direta com a escolha da espécie de estudo, a ervilha de cheiro Pisum sativum. Essa planta apresenta variedades com características contrastantes, como, por exemplo, plantas que produzem sementes de cor amarela e plantas que produzem sementes de cor verde. A ausência de características intermediárias, como verde amarelada, auxiliava na observação de resultados dos cruzamentos em campo. A descendência fértil permitia que novos cruzamentos fossem realizados, e o ciclo de vida curto permitia que várias gerações fossem analisadas. Essa planta apresenta autofecundação e uma morfologia floral que auxilia na polinização artificial. Além disso, é uma planta com facilidade de cultivo. Vamos observar a morfologia floral de Pisum sativum. A primeira imagem mostra a flor que apresenta pétalas modificadas. Essas pétalas são chamadas de quilha. Quando elas estão fechadas, elas envolvem totalmente o aparelho reprodutor dessa planta, que é hermafrodita e, portanto, apresenta a parte feminina composta por estigma, estilete e ovário e a parte masculina composta pelas anteras e filetes que formam os estames. Assim, ocorre a autofecundação, porque como está ali fechadinho pela quilha, somente o grão de pólen produzido pela antera dessa mesma flor vai conseguir alcançar o óvulo dessa flor. Não vai ter como receber grão de pólen de outras flores, grão de pólen externo, isso naturalmente. Mas Mendel fazia a polinização artificial, colhendo o grão de pólen de uma flor e o levando, transportando até o estigma de uma outra flor. E para garantir que esse processo ia ocorrer justamente do jeito que ele queria, por exemplo, de uma flor que produzia plantas com semente verde, com uma planta que produzia sementes de cor amarela, ele excluía as anteras da flor receptora. Assim, o cruzamento ele ia ter a certeza de que o grão de pólen que ia estar naquele estigma era o que ele levou e não o da própria flor, fazendo então a fecundação cruzada. Mendel teve grande sucesso por escolher, dentre 34 variedades de Pisum sativum, apenas 7 que tinham essas características contrastantes, como nós já falamos, e estudar uma de cada vez, fazendo registro rigoroso, estatístico, matemático, de todos os resultados de todas as suas descendências dos cruzamentos. Vamos analisar o experimento de Mendel por meio do cruzamento entre plantas que produziam sementes verdes e plantas que produziam sementes amarelas. Primeiramente, ele
utilizou uma geração denominada parental, P. Essa geração era formada por plantas puras. O que seria plantas puras para Mendel? Plantas que se reproduziam por autofecundação e sempre geravam plantas do mesmo tipo. Ao cruzar essas plantas puras de características contrastantes, ele observou uma geração de filhos F1, que só apresentou uma única característica, nesse caso, a cor de sementes amarela. E aí ficou a pergunta: o que aconteceu com a característica verde? Desapareceu? Afinal de contas, 100% das plantas originadas desse cruzamento só apresentavam sementes de cor amarela? Mas ele permitiu que essas plantas se reproduzissem por meio da autofecundação e observou a sua geração, que, no caso, a F2, a segunda geração de filhos, e nessa geração apareceu novamente sementes de cor verde. Então, na proporção de 3:1, nós tínhamos a presença majoritária de plantas com semente amarela, mas voltou a aparecer a característica que tinha desaparecido, que era a cor de semente verde. Com isso, Mendel começou a pensar e tentar explicar esse fenômeno e levantou a questão de traços dominantes e traços recessivos. Considerou, então, a cor da semente verde uma característica recessiva, porque recessivo é aquilo que fica escondido, não desapareceu, mas ficou escondido. Então, a característica recessiva. Já a amarela é uma característica dominante. Mendel conseguiu, então, definir que, na geração de filhos 1, como só apareceu uma característica, mais provavelmente nessa planta estava sendo carregado também a característica verde, só que escondida, não se expressando, então tinha duas características. Por isso essa planta ela tinha que ser heterozigota, como ele chamou também de híbrida. E já a geração parental, como tinha uma única característica, são homozigotas. Então, note como foi feita a dedução da primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação dos fatores. Essa planta mãe, ela teria então o genótipo A maiúsculo, A minúsculo, que a gente chama o A maiúsculo de azão, o A minúsculo de azinho, tá? Então, azão, azinho seria o genótipo dessa planta mãe, lá na geração de filhos 1, tá? Na hora que ela formar os seus óvulos, metade dos óvulos vão ser azão e metade azinho. Os grãos de pólen é a mesma coisa, azão, azinho. E no cruzamento entre a parte masculina e feminina aí dos gametas, nós vamos ter lá na geração de filhos 2, 25% de azão com azão, 25% de azão com azinho, mais 25% de azão com azinho e 25% de azinho. Então, note que os 3 primeiros têm pelo menos uma letra maiúscula, que é a dominante. Então, a característica que esse azão determina é que vai aparecer. Então, as 3 primeiras, por exemplo, serão de cor amarela. E a última, que tem as 2 letras minúsculas, é que vai ter a característica recessiva, a característica escondida, que é a que não domina, que é a verde, no caso. Então, Mendel, ele diz na sua lei que os fatores que condicionam uma característica, elas se segregam, ou seja, se separam na formação dos gametas. Estes, portanto, são puros com relação a cada fator.
Qual foi a inovação utilizada por Mendel, pessoal? Foi a proporção, a razão entre as plantas da geração F2. O uso da matemática, tá? Porque note que ele utilizou essa questão de 3:1. Ele contou a quantidade, por exemplo, de sementes lisas, sementes rugosas, sementes amarelas, sementes verdes e dividiu ali do total, obtendo a razão, e ele observou que em todos os cruzamentos que ele fez, na geração F2, dava aproximadamente 3:1, o que auxiliou ele a chegar na sua lei. Mas o que é fenótipo e genótipo? Isso aqui é característica muito importante, pessoal, na genética. O genótipo é a constituição genética de um ser. É as letrinhas, gente. Então, é o azão, o azinho, 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 azão, azão. E como eu falei, a gente fala assim, azão para A maiúsculo, azinho para A minúsculo, para facilitar, para não ter que ficar falando toda hora A maiúsculo, A minúsculo. Então, é muito utilizado esse tipo de vocabulário, azão, azinho, por exemplo, tá bom? E no fenótipo, são características que o indivíduo apresenta, pessoal, a expressão. Então, a cor da pele, o tipo do cabelo. E essas características não é apenas a genética, é a genética sendo modulada pelo ambiente. Então, o exemplo clássico de gêmeos idênticos que são separados e vivem em condições ambientais totalmente diferentes, pode ser que eles venham apresentar características diferentes, como cor da pele, textura do cabelo, ao longo de muito tempo. Vamos observar aqui mais um exemplo de cruzamento. Nós temos na geração parental uma semente lisa de genótipo Rzão, Rzão e uma semente rugosa de genótipo Rzinho, Rzinho. Quero também deixar claro uma coisa para vocês, que quando eu uso a letra maiúscula, eu estou dizendo que essa característica ela é a dominante, e a letra minúscula é a recessiva. E no caso, a gente não usa, por exemplo, duas letras diferentes, na lisa L e R na rugosa, não. A característica que é recessiva, se é rugosa no caso, então eu uso somente o R para tudo. Eu vou saber que a lisa é dominante porque ela vai ser o R maiúsculo. Então, a lisa é dominante, Rzão, Rzão. E a rugosa é recessiva, Rzinho, Rzinho. Eu sempre uso a letra do recessivo para tudo. E vou diferenciar dominante de recessivo por meio de um C maiúsculo e o outro C minúsculo. Correto? Então, quais são os gametas que a semente lisa vai formar? Gente, ela vai separar o Rzão do Rzão. Ela tem lá essa característica. Metade, então, vai ser Rzão e metade Rzão. Ou seja, ela só vai formar um tipo de gameta, que é o Rzão. E a rugosa? Tem lá Rzinho, Rzinho. Na hora de separar, vai formar só um tipo de gameta, Rzinho também. Certo? 100% Rzinho. Então, quando ela vai juntar o Rzão com o Rzinho, eu vou formar 100% de uma descendência de filhos 1, a F1, Rzão, Rzinho, 100%. Nessa segunda geração, agora eu vou ter dois tipos de gametas diferentes. Por quê? Porque são plantas heterozigotas, que têm duas características. Então, na hora de formar o gameta, eu vou separar o Rzão do Rzinho. O Rzão do Rzinho. Então, cada planta ali vai ter dois gametas, Rzão e Rzinho. Quando eu faço o cruzamento, eu vou obter, então, na geração de filhos 2, Rzão, Rzão, 2 Rzão, Rzinho e um Rzão, Rzinho. Somando aí as que têm pelo menos um R maiúsculo, eu tenho as três primeiras, que são lisas, e uma rugosa. Então, novamente, 3:1. Então, a proporção fenotípica de F2 é a característica expressa, ou seja, 3:1. Proporção fenotípica, 3:1, que é 3 lisas para uma rugosa. E a proporção genotípica? Lembra que eu falei que genotípicas são as letrinhas? Então, eu tenho um Rzão, Rzão,
2 Rzão, Rzinho e 1 Rzinho, Rzinho. Então, é 1 para 2 para 1. Então, note isso muito nos exercícios, a diferença de proporção fenotípica e proporção genotípica. Gente, muita coisa mudou de Mendel para a genética atual. Hoje sabemos que os fatores que Mendel falava são os genes. Os genes estão nos cromossomos. O par de fatores imaginados por Mendel corresponde ao par de alelos de um gene localizados em um par de cromossomos homólogos. Aí na imagem ao lado nós temos um par de cromossomos homólogos e nós temos os genes dos alelos aí, para você observar. Então, nós temos um cromossomo que vem do pai, um cromossomo que vem da mãe. Se o organismo for homozigoto, então ele vai ter o mesmo tipo de alelo nos 2 cromossomos, por exemplo, azão e azão. Se ele for heterozigoto, ele vai ter diferente, azão e azinho. E se ele for homozigoto recessivo, azinho, azinho. O primeiro caso, homozigoto dominante. Também sabemos que na produção dos gametas, nós vamos ter a separação dos cromossomos homólogos durante a meiose e que isso vai promover a separação desses alelos, certo? Para fazer esses cruzamentos, o quadrado de Punnett é uma ferramenta muito boa. Observe como funciona. De um lado, você vai colocar os gametas de uma das espécies a ser cruzada. E do outro, também, vou colocar ali os gametas. Então, por exemplo, azão, azinho, que tá aí de vermelho, é de uma planta, e azinho, azinho, de outra planta, ou de animal, tanto faz, de espécie a ser cruzada. Dentro desse quadradinho que tá mostrando aí as setas, eu vou colocar a união dos gametas que se cruzam nesse quadrado. Por exemplo, azão com azinho, azão, azinho. E assim eu vou fazer em todos os quadrados e eu vou ter no final todos os meus descendentes. Um caso interessante é quando eu não sei o meu genótipo. Então, eu tenho uma semente lá amarela, mas eu não sei se ela é homozigota ou heterozigota, porque a verde eu sei que ela sempre vai ser recessiva, então ela é homozigota. Mas a amarela eu tenho tanto homozigota quanto heterozigota. Então, para isso existe o cruzamento teste que também foi desenvolvido por Mendel. Como que eu vou fazer? Eu simplesmente pego essa semente, que eu não sei o genótipo, e vou cruzar ela com uma de genótipo conhecido, que então é o genótipo recessivo, que é a semente verde, Vzinho, Vzinho, né? V de verde, então por isso Vzinho, Vzinho. A amarela é de A? Não, é V, porque vem do verde aí recessivo, tá? Só que é um V maiúsculo que indica que é dominante, a característica amarela é dominante. Então, no cruzamento teste, no primeiro exemplo aí, eu fiz o cruzamento da semente amarela com a semente verde. E o resultado, olha lá o resultado, só deu semente amarela. Então, provavelmente, eu tinha que ter essa semente, ela era, quando eu faço o cruzamento da pura amarela com a pura verde, não dá tudo amarelo? Então, provavelmente, essa semente, ela era pura. Olha lá, porque se o genótipo for Vzão, Vzão, o resultado lá no cruzamento do quadrado de Punnett, eu vou ter tudo Vzão, Vzinho, que caracteriza o fenótipo amarelo, certo? E no outro exemplo aqui, eu tenho a presença de sementes amarelas e sementes verdes. Então, provavelmente, esse genótipo, ele é heterozigoto, né? Porque aí, eu vou ter Vzão, Vzinho, com Vzinho, Vzinho, eu vou ter 50% de amarelas e 50% de verdes. E na espécie humana, nós temos várias características que obedecem à primeira lei de Mendel. Por exemplo, o lóbulo da orelha. Você já parou para observar na sua família, entre seus amigos?
Quando o lobo da orelha ele é solto, é uma característica dominante. E quando ele é coladinho, preso, é recessivo. Temos também a cor do cabelo, castanho, que ela é dominante em relação ao loiro. O tipo de inserção do cabelo, se tem um bico na frente, que é chamado de bico de viúva, ou quando é mais retinho, tá? Tem as sardas, uma característica dominante em relação a ser sem sardas. A capacidade de enrolar a língua em U. Você pode tentar, se você conseguir. Isso é uma característica genética. Tem muitas pessoas que não conseguem, não tem o gene para fazer esse movimento aí. E são várias características, inclusive também em relação a doenças, né, pessoal? Gostaria de falar aqui sobre a questão da genética do tipo sanguíneo, que também obedece à primeira lei de Mendel. No entanto, é um caso especial de alelos múltiplos, mas eu gostaria de estar só mencionando aqui, por exemplo, a pessoa que tem nós temos aí o tipo sanguíneo AB e O. Quem tem o tipo sanguíneo A, ele vai ter duas possibilidades de genótipos, tá? Um genótipo dominante, que é I-azão, I-azão, ou o I-azão, Izinho, tá? Que, então, vai ser aquela pessoa que produz a proteína do tipo A, e então ela não tem a proteína B. E por isso, se ela encontrar com a proteína B, vai ocorrer aglutinação, tá? Então, a pessoa que tem o sangue do tipo A não pode receber sangue do tipo B, certo? Quem tem o sangue do tipo B tem o genótipo IBzão, IBzão, que é o dominante, ou o heterozigoto IBzão, Izinho. Também vai produzir a proteína B e não produz a A. Então, não pode entrar em contato com o sangue do tipo A, senão vai acontecer a aglutinação. O que é aglutinar o sangue? É o sangue desnaturar. É como se fosse o leite quando talha, o sangue também acontecer isso. Vai formar um monte de coágulos e isso pode entupir e causar a morte mesmo do indivíduo, tá? Bom, então, quando o fenótipo ele é Azão, quando o fenótipo é do tipo de sangue AB, então quer dizer que essa pessoa produz os dois tipos de proteína, a A e a B. Então, nesse caso, ela vai ter os dois dominantes, o I-azão e o I-Bzão. Então, ela é totalmente dominante para as duas características aí. E, no caso, não vai produzir nenhuma aglutinina. Ela pode receber tanto o sangue do tipo A quanto do tipo B. Então, é o receptor universal, tá bom? A pessoa que tem o sangue do tipo O é o recessivo. É aquele que tem o Izinho. Então, ele não produz nenhuma proteína, nem a A e nem a B, tá? Então, não pode receber sangue nem do tipo A, nem do tipo B. Então, é a característica recessiva. Então, nesse caso aí, nós vamos ter dois alelos aí dominantes, o I-azão e o I-Bzão, e também o alelo recessivo, que é aquele responsável por não produzir nem a proteína A e nem a proteína B. Então, aí é o caso de alelo múltiplo, tá bom? Mas que obedece também à primeira lei de Mendel, e quando a gente faz os cruzamentos, também a gente tem aquela proporção de 3:1, tá bom? Vamos ver aqui uma aplicação de cruzamento. Aqui é um exemplo da mosca da fruta, a Drosophila melanogaster. Então, nós vamos ter a mosca selvagem, que ela é homozigota, dominante, Vzão, que tem as asas normais. E temos uma mutante homozigota recessiva com as asas vestigiais. Então, Vzinho. Por que Vzinho? As asas são vestigiais e é uma característica recessiva. Então, eu peguei o V de vestigiais e é Vzinho. A normal ficou Vzão. Vamos fazer esse cruzamento, então. Geração parental, Vzão, com a geração parental, Vzinho. Qual que é o gameta que vai ser produzido? A Vzão vai formar um único tipo de gameta, que é Vzão. E a Vzinho, um único tipo de gameta, que é Vzinho. Muito bem. Quando eu vou fazer o cruzamento, vai formar 100% de uma geração de filhos heterozigota, Vzinho, certo? Essa geração agora vai ter dois tipos de gametas, Vzão e Vzinho.
cada uma, né? O macho e a fêmea. Então, na hora de fazer o quadrado de Punnett, de um lado você vai colocar Vzão, Vzinho, que é os gametas que veio da fêmea, e do outro lado, Vzão, Vzinho, que é os gametas que veio do macho. E quando eu faço o cruzamento, que é simplesmente unir, por exemplo, Vzão com Vzão, Vzão com Vzinho, Vzão com Vzão, Vzinho com Vzinho, eu vou observar a formação dos descendentes aí da geração F2, que vai ser 3:1 na proporção fenotípica, porque eu vou ter 3 aí com V maiúsculo, pelo menos apresentando uma vez, e apenas um que vai ter Vzinho, Vzinho, que é os 2V minúsculo. Então, a cada 4 moscas, 3 vão possuir asa normal e uma asa vestigial, 3:1, tá? Uma questão aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o gene que condiciona sementes de milho enrugada é recessivo em relação ao gene para sementes lisas. Então, enrugado é recessivo, vou usar a letrinha E, tá? Do cruzamento entre heterozigotos, então, Ezão, Ezinho, originam-se 840 sementes, o total, dos quais 630 são lisas. Poxa, mas pensa bem, quando eu faço cruzamento entre heterozigotos, eu vou ter aquela proporção de 3:1. E eu já sei, então, que alguns vão ser homozigotos, mas tem uma boa parte ali que são heterozigotos. Então, desses 630 que são lisos, nem todos são heterozigotos, tem os homozigotos. Eu quero saber quais são os heterozigotos. Vamos fazer o cruzamento para ficar mais claro? Então, eu tenho aqui Ezinho, Ezinho, Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho como gameta. Vou ter 1 Ezão, Ezão, 2 Ezão, Ezinho e 1 Ezinho, Ezinho. Que são lisas todos que têm pelo menos um E maiúsculo. Então, o Ezão, Ezão e os 2 Ezão, Ezinho, que vai dar o total de 630. Só que eu só quero as lisas que são heterozigóticas. Então, é o que? 50%, né, do valor de 840, que vai dar 420. Uma outra questão aqui, para a gente testar o nosso conhecimento, diz que no cruzamento de indivíduos heterozigóticos, azão, azinho, espera-se obter apenas indivíduos azão, azinho? Não. Indivíduos azão, azão e azinho, azinho na proporção 3:1, respectivamente. Vamos ver? Azão, azinho de gameta de um lado, azão, azinho de um gameta de outro. Quando eu faço cruzamento, eu vou ter 3 com a característica dominante do azão e um aí recessivo, certo? Então, indivíduos azão, azão e azinho, azinho na proporção 3:1, respectivamente? Não. Indivíduos azão, azão e azinho, azinho na proporção 1:1, respectivamente? Não. Indivíduos azão, 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 azinho e azinho, azinho na proporção 1:2, respectivamente. 1:2:1, respectivamente. Sim, é isso aí. E que proporção é essa? É a proporção genotípica. Então, muito cuidado. Aqui não falou nada sobre proporção fenotípica. Muita gente poderia só por causa 3:1 ir lá na letra B, né? E aqui a gente quer saber da proporção genotípica, tá bom?